Se eu dissesse que reposição de carteiras escolares quebradas todos os anos é coisa do passado, você acreditaria? Veremos neste vídeo que a alta tecnologia empregada nesta peça também é utilizada hoje em mobiliário escolar. São vários os motivos que levaram a esta evolução. Um deles é a alta demanda de carteiras que vem do crescente aumento do número de estudantes a cada ano. Outro motivo é a resistência mecânica e a resistência ao intemperismo. Esta é a carteira mais comum, com estrutura metálica e compensado de madeira. Sua durabilidade é de, no máximo, 1 ano. Mas e por que essa durabilidade tão baixa? Bom, ela apresenta baixa resistência a impacto, já que ela fica submetida a uma utilização constante. Baixa resistência à tração. Uma prancheta, por exemplo, é arrancada com facilidade da estrutura metálica. Alta absorção de água, ou seja, ela apodrece em contato com a umidade. Ela sofre de desplacamento de camadas do compensado, a sua deterioração é precoce pela exposição solar, a sua modelagem anatômica é deficiente e sem contar o alto índice de flamabilidade. Por conta da demanda cada vez maior de carteiras a cada ano e com a sua durabilidade reduzida, a compra desse tipo de mobiliário escolar acaba sendo uma opção que agride a natureza, sendo assim ecologicamente inadequada. E isso sem contar o prejuízo financeiro gerado pela sua pouca durabilidade. Vejamos agora uma carteira com a estrutura de aço carbono e plástico reforçado termofixo. Esta é uma carteira desenvolvida para resistir 5 anos no mínimo, mesmo estando sujeita às mais severas situações de resistência mecânica e vandalismos. E por que essa durabilidade 5 vezes maior? Bom, para isso devemos conhecer o material do qual ela é feita. As peças são moldadas através de prensagem em moldes aquecidos. Mas o que isso significa? São vários os processos de moldagem, como o SMC, Sheet Molding Compound, e o RTM, Resin Transfer Molding, produzindo peças para as indústrias automobilística, elétrica e ferroviária, com função estrutural ou de revestimento. O SMC é mais do que uma matéria-prima alternativa para a chapa de aço, a madeira e outros materiais. Trata-se de uma tendência natural utilizada pelo mundo inteiro, do Japão aos Estados Unidos. Esse material foi desenvolvido para ser utilizado em situações de exigência quanto à resistência a impacto, a tração, flexão, absorção de água, flamabilidade e dureza de superfície. Tais características conferem ao material uma durabilidade excepcional e pode ser utilizado na confecção de mobiliário escolar. Agregado a um design inteligente, utiliza as formas livres, que podem ser alcançadas pela moldagem, proporcionando ainda maior resistência e garantindo conforto ao usuário. As roscas metálicas, por exemplo, são embutidas no material. Nervuras atuam em conjunto com a estrutura metálica da carteira, e o material plástico fica concentrado em pontos estrategicamente calculados. Todos esses detalhes, além das propriedades do próprio material, conferem a alta durabilidade da carteira produzida em plástico termofixo. Mas esta é, ainda, apenas uma das suas qualidades. Uma outra importante característica são os conceitos de ergonomia envolvidos no design do produto. O aluno passa um tempo significativo sentado em uma carteira escolar, e este dado é ainda mais importante quando lembramos que a maioria deles está em fase de crescimento. Os projetos das carteiras escolares produzidas em plástico termofixo atendem às normas de ergonomia preconizadas por institutos de pesquisa, relacionando a idade do usuário e dimensões ideais para cada utilização, com medidas e ângulos ideais. Aproveitando as facilidades de moldagem dos plásticos termofixos,
Formas orgânicas e curvas são facilmente obtidas, tudo calculadamente pensado para garantir o maior conforto, não comprometendo o desenvolvimento do usuário e garantindo-lhe sempre uma boa postura. Bom, já percebemos que as carteiras escolares em plástico termofixo podem ser mais confortáveis e resistentes que as fabricadas em materiais convencionais. Mas conforto e durabilidade não podem ser considerados se não pensarmos num processo de fabricação que leve em conta o respeito ao meio ambiente. A enorme quantidade de madeira, o compensado de madeira dispensada a cada ano pela sua pouca durabilidade, representa também uma quantidade enorme de árvores derrubadas todos os anos. Este impacto ambiental é ainda maior quando lembramos da crescente emissão de detritos e resíduos poluentes envolvidos com a fabricação convencional. A qualidade da estrutura de aço das carteiras produzidas em plástico termofixo tem também uma atenção toda especial. As normas seguidas são importantes porque determinam o material ideal a ser utilizado. Aço carbono com espessura de 1,2 milímetros assegura a resistência mecânica necessária. Para retardar ao máximo o processo de corrosão do aço, os pontos de soldagem são realizados com a eliminação do ar localizado através das tecnologias MIG e TIG. Os processos de decapagem e fosfatização por imersão eliminam os resíduos, melhoram a aderência à pintura e protegem as superfícies internas dos tubos do processo corrosivo. E só após passarem por todos esses processos é que o produto receberá a sua pintura definitiva. A pintura pó é a mais resistente porque promove maior aderência. E você já percebeu que resistência é o foco principal para garantir ao produto uma maior vida útil. A meta da escola é educar. O conforto e a boa postura proporcionados por uma carteira produzida com todo esse critério são fundamentais para se atingir esse objetivo. Mas a estética também não pode ser deixada de lado. As carteiras devem manter-se visualmente novas. Este aspecto é garantido pela alta dureza de superfície que os materiais termofixos possuem, sendo mais resistentes a riscos e perfurações que a madeira e os plásticos comuns, cuja dureza de superfície é muito mais baixa. Além disso, os materiais termofixos são facilmente laváveis e higienizáveis, são pouco aderentes a manchas e pichações e resistem à maioria dos solventes e produtos de limpeza, garantindo a eliminação de resíduos, mofo, bactérias, dentre outras ocorrências nocivas à saúde e que são de difícil remoção em mobiliário estofado ou de madeira. Pensando no melhor para o meio ambiente, para a escola e para o aluno, os cuidados com o design, com as cores, a padronização e a resistência do mobiliário são fundamentais para termos resultados estéticos, ergonômicos e de vida útil, essenciais para que a escola eduque e eduque com qualidade. Carteiras escolares em plástico termofixo, a evolução do mobiliário escolar.